Essa é a mensagem das cartas do tarô para sexta-feira, dia 10 de julho de 2026. Lembrando a vocês que essa é uma previsão coletiva, então absorva somente aquilo que ressoar, aquilo que fizer bem para você, que te incentivar, que te motivar. Porque às vezes tem coisas que não acontecem porque é uma previsão coletiva, né? Então, vamos aqui iniciando pelas finanças. Nós temos a Rainha de Copas. E assim, segue na mesma influência de ontem. Ontem nós tivemos o Cavaleiro de Copas e hoje nós temos a Rainha de Copas. Então, o dinheiro chega com facilidade, com delicadeza, sabe? Com leveza. Não precisa fazer esforço, nem preocupação, nem ter nenhuma preocupação, assim, sabe, com os recursos, porque tudo vai ser suprido nesse dia, né? Aqui nas finanças existe uma harmonia, existe uma tendência bem positiva aqui nas finanças. E no trabalho nós temos o valete de bastos. Então, talvez nós precisamos desempenhar algum tipo de tarefa que vai nos exigir um pouquinho de foco e que a gente precisa fazer assim, fazer e terminar, sabe? Começar e terminar o que começou. Por quê? Às vezes a gente pode perceber também uma tendência à distração, à desistência, né? Por exemplo, tá no trabalho, tá fazendo alguma coisa e aí daqui a pouco já se desconcentra, vai fazer outra coisa e já deixa aquilo ali pela metade, né? Então, vamos ter uma atenção com essa questão. E aqui nas relações nós temos o Cavaleiro de Espadas, que pode trazer uma inquietude, uma impaciência. Justamente pode ser que a gente se depare com pessoas impacientes, inquietas também, né? Pode ser que a gente tenha cobranças, que alguém queira tirar alguma satisfação, assim, cobrar alguma coisa, saber alguma coisa da gente. E também podem acontecer algumas mudanças inesperadas nas relações, assim, né? De do nada acontecer algo que você não esperava, assim. A pessoa ter uma atitude que você não imaginava que a pessoa teria, ou que talvez a pessoa estava num outro ritmo e do nada a pessoa muda, assim, né? E aqui na saúde e na espiritualidade, nós temos o julgamento, que traz uma boa perspectiva de recuperação, de regeneração mesmo, né? De a gente se sentir renovados e também podem existir ou podem surgir sintomas de questões genéticas, se tiver, se for o caso, né? Se talvez tenha alguém, uma pessoa que está talvez em estado grave, por exemplo, no hospital, pode ser que haja uma reversão do quadro, essa pessoa se recupere e melhore, a imunidade melhore, sabe? Então, pode ser também até, não sei se de repente é o seu caso, pode ser que você talvez leve exames para avaliar, né? Ou leve algum laudo em algum lugar, sabe? E na espiritualidade, aqui o julgamento ele vai nos lembrar de que às vezes a gente precisa entender a moral da história, né? A gente passa às vezes por experiências e assim, o ser humano em si, né? Aqui a gente, ser humano é assim, às vezes a gente leva tudo pro lado pessoal e acaba tendo uma visão tão egoísta, tão egocentrada, né, que tudo é pra gente, tá? E a gente não consegue mais tirar a moral da história. Sabe, a gente não consegue entender o que às vezes uma experiência está tentando nos ensinar. Porque a gente fica tão nesse egocentrismo de achar que tudo é com a gente, que tudo é pra gente, que, sabe? Sei lá, aconteceu alguma coisa, é porque, sabe? Às vezes a gente fica assim, mas vamos lembrar de tirar, às vezes, algumas conclusões das nossas experiências, sabe? De entender até como que é possível superar uma situação assim, né, com um aprendizado, né, que às vezes tem situações que nos trazem aprendizados e se encerram, né.
E essa energia também fala sobre nós continuarmos entusiasmados, mesmo depois de passar por muita coisa. E eu vou dizer para vocês, são pouquíssimas pessoas que não dá nem para contar numa mão só. Falando para vocês, assim, ó, que de pessoas próximas. Claro, tem outros conhecidos que eu não conheço muito, mas assim, eu consigo contar nos dedos de uma mão só as pessoas que eu conheço na vida que têm bom humor de não se abalar, de não deixar a fé se acabar, nem se abalar. E eu não tô falando aqui de fé religiosa nenhuma, não, mas a fé em si mesmo. A fé em continuar, a fé no futuro, sabe? São poucas pessoas que passam por essa experiência, né, na energia do julgamento, que passam por alguma experiência, assim, e às vezes uma experiência difícil ali, que foi complicada. Geralmente as pessoas ficam amarguradas, ficam traumatizadas, ficam negativas, ficam, assim, mal-humoradas, né? E e é difícil de encontrar pessoas que passam por tudo isso, não são tão egocêntricas a ponto de entender que aquela experiência, ela aconteceu para a pessoa, aconteceu, não é uma coisa que era para aquela pessoa, não era uma coisa, nossa, uma punição. Até não gosto também dessas ideias de punição divina e tal, isso não existe, né? No meu conceito, pelo menos não. Então, as pessoas às vezes, ai, porque acontece comigo e não sei o quê. E, gente, isso é muito egocentrismo, a gente não tentar tirar um panorama da situação e uma conclusão sabe, seguir adiante, sabe, levar como aprendizado, seguir em frente com a cabeça erguida, não deixar a fé em si mesmo se abalar, não deixar a fé no seu futuro, na sua vida, sabe? E no conselho aqui nós temos a temperança, que vai nos pedir para dar o tempo ao tempo, tá? Principalmente que nós estamos na lua minguante, então talvez seja o momento da gente esperar as coisas acontecerem, esperar a poeira baixar, esperar que o tempo também tome conta de algumas coisas, porque realmente tem coisas que só o tempo pode acalmar, pode desenrolar, né? Pode amenizar e também lembrar de absorver essas experiências, né? Aqui a temperança junto com o julgamento nessa leitura vai nos lembrar exatamente disso, de nós entendermos as experiências que nós estamos passando não como algo egocentrado, né? De tipo, ai meu Deus, por que Deus tu está fazendo isso? Gente, Deus não tem lá uma caixa postal que ele te envia as coisas para você passar. É muito egocentrismo a gente achar que funciona assim, gente. Não existe isso. As coisas acontecem na vida. Não é com a gente, é pra vida, é na vida que acontece. Então, sabe, absorver a experiência, saber entender as situações e eu espero que você tenha um dia incrível. Não esquece de deixar o seu like antes de sair, deixa um comentário aqui também. Eu desejo que a sua boa ação reverbere em boa vontade, em generosidade multiplicado para você. E não esquece de se inscrever, de seguir o perfil aqui também, seguir o canal, independente de qual plataforma você estiver. Deixa o seu like, comentário, avalie aqui com 5 estrelas. E eu te espero amanhã para a gente saber a mensagem para o final de semana. Agradeço muito sua companhia. Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, então, se você precisa de um direcionamento particular, se você quer entrar no nosso grupo de sorteios, promoções, previsões, entre em contato comigo também. E eu agradeço sua companhia. Desejo um ótimo final de semana. Fiquem bem. Um abraço fraterno. Abençoado seja. Até mais.